Conferência em Chamas. E eu estou com um livro aqui de Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Se você não tem esse livro, você precisa dele. É uma base muito forte, muito boa. E o preço do livro é R$ 45,45. Só isso. Eu vou pedir para eles dar um desconto para vocês aí. Se vocês passar lá hoje, eles vão dar 10%. 10%? Beleza. Está no espírito, né? 10%. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu estava assistindo hoje o irmão Kenneth Hagin pregando. E ele estava pregando em 97, numa conferência, num acampamento que ele costumava fazer em Tulsa. E ele estava dizendo sobre o Senhor, no começo da década de 90, falou com ele sobre os cultos do Espírito Santo. Para voltar a fazer, ele disse que muitos anos antes ele tinha feito. E ele sabia sobre o culto do Espírito Santo, mas ele tinha parado de fazer e o Senhor disse, volte. E ele disse, eu queria ouvir a opinião do Senhor. E eu perguntei do Senhor, o que é o culto do Espírito Santo? Ele falou, eu sabia, mas eu queria ouvir a opinião dele. E o Senhor disse 3 coisas para ele. O Senhor disse para ele, no culto do Espírito Santo, normalmente 3 coisas têm que acontecer. A primeira delas é que a palavra deve ser ensinada como fundamento, como uma base. E ela é ensinada e pregada. Essa é uma das coisas que acontece no culto do Espírito Santo. A outra coisa, a coisa número 2 é que o Espírito Santo ele tem a liberdade de operar. Ele tem a liberdade de operar nesses cultos. Então, coisas acontecem nesses cultos do Espírito Santo. E as manifestações do Espírito, elas acontecem. E a terceira coisa que o Senhor falou com Kenneth Hagin é que também nos cultos do Espírito Santo as pessoas são abençoadas de diversas formas. Elas são abençoadas, elas são alcançadas, necessidades são supridas nesses cultos. Necessidades são supridas nos cultos. Agora, tem uma outra coisa interessante que o Senhor falou com Kenneth Hagin e disse para ele, você precisa orar mais pelos enfermos e você precisa também impor as mãos sobre as pessoas para abençoá-las. Somente para abençoá-las. Você entende isso? Impor as mãos para que elas possam receber. Porque eu acredito que você sabe disso com certeza, porque a palavra é clara a respeito da doutrina da imposição de mãos. A imposição de mãos sempre transfere algo. Sempre algo é colocado na vida de alguém por meio da imposição das mãos, a transferência pela imposição das mãos. Coisas são transmitidas, coisas são transferidas. E Deus falou com o Kenneth Hagin, disse para ele, você precisa abençoar as pessoas, impondo as mãos nela. Então, você vai ver vídeos do Kenneth Hagin, vídeos antigos da década de 90, até mesmo dos anos 2000, Kenneth Hagin, depois de pregar, ele começa a liberar a unção e ele começa a be blessed, be blessed, be blessed. Sejam abençoados, sejam abençoados. Ele pondo as mãos nas pessoas e transmitindo a unção somente para que as pessoas sejam abençoadas. Somente liberando bênçãos. Então, esses são cultos do Espírito Santo. E o Senhor colocou no meu coração fazer esse evento aqui em chamas. Porque num evento em chamas é aonde você vem para ele e você tem que sair em chamas. Você sai abençoado, você sai edificado, você, oh meu irmão e minha irmã, se você tem uma expectativa para esse culto, eu quero que você fique com ela firme aí, porque o Senhor vai tocar a sua vida hoje aqui. O Senhor vai tocar a sua vida hoje aqui. Eu quero falar um pouco sobre a unção do Espírito. Quem gosta da unção aqui? Eu sou apaixonado pela unção do Espírito. Eu gosto da unção. Eu gosto da unção. E você sabe, a unção ela pode ser recebida, não é? Você sabe que a unção ela também pode ser transmitida, transferida, não é?
E você sabe que não dá para um cristão viver uma vida sem a unção. E talvez alguém pergunte, pastor, fala para mim, define para mim a unção. Define a unção para mim. E eu tenho algo anotado aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. E claro que você pode também definir de outra forma. E quando eu ler isso para você, eu não quero dizer que somente isso é a forma de definir a unção, mas eu acredito que é uma boa definição. E diz assim, unção é a capacidade ou habilidade que vem de forma sobrenatural para executarmos aquilo que não conseguimos fazer na nossa força. Eu vou dizer de novo, unção é a capacidade ou habilidade que vem de forma sobrenatural para executarmos aquilo que não conseguimos fazer na nossa força. Agora, eu estava lendo uma vez o livro do irmão Oral Roberts, e ele diz naquele livro, ele diz que ele costumava pregar, mas ele não ia pregar antes que ele pudesse sentir que a unção estava ali. Antes que ele pudesse saber que a unção estava ali. Oral Roberts é um gigante do século passado que viveu uns 90 anos de idade e ele operou muitas curas e milagres extraordinários. E ele disse que ele sempre subia para pregar, que ele tinha que estar com a unção, ele sentia isso. Kenneth Hagin, no seu livro Compreendendo a Unção, ele também diz que ele não pregava sem a unção. E ele diz que você não deve pregar sem a unção. Às vezes ele subia na plataforma e se ele não tivesse percebendo a unção ali, ele continuava com o louvor, com a música, com a banda, até que a unção pudesse vir. Agora, eu quero que você perceba algo aqui. Do que eles estavam falando? Você sabe que a unção, ela pode ser sentida, certo? A unção, vocês estão comigo? Amém. A unção pode ser sentida, certo? Amém. A unção pode ser sentida. Você pode sentir a unção. E na minha opinião, nenhum pregador deveria pregar sem que houvesse uma unção tangível. Eu sei que há níveis de unção, eu sei que você pode pregar tendo uma unção para pregar ou ensinar, e você não sentir ela, mas você está com ela ali para pregar ou ensinar. Eu sei que pode acontecer, mas a linguagem de Kenneth Hagin, a linguagem de Oral Roberts era sobre um nível superior, um nível maior, um nível onde a unção já está transbordando na sua vida. E para você tocar a vida das pessoas de maneira mais forte, você precisa estar transbordando da unção. A unção tem que estar impregnada em você, ao ponto de que você passa perto das pessoas, as pessoas também vão sentir a unção, porque a unção está sobre você. Porque a unção está ali. Então, eu sei o que eles estão falando, porque já faz bastante tempo que eu tenho pregado com uma unção tangível. Já faz bastante tempo que eu tenho pregado debaixo de uma unção. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu estou ali orando horas em outras línguas e a unção ainda não chega, e eu continuo orando em outras línguas e a unção ainda não chega. E eu fico ali orando em outras línguas, orando em outras línguas, orando em outras línguas. Mas sabe, quando de repente eu percebo, eu sinto aquela unção vindo sobre as minhas mãos, uau, todas as vezes eu penso a mesma coisa, todas as vezes eu sinto a mesma coisa, a mesma alegria do início, ou o mesmo prazer do início, ou é como se fosse uma aprovação do céu, aquela unção vindo, sabe? E às vezes a unção é tão forte, que você fica tão, sabe, às vezes eu fiquei já tão alvoroçado, eu não sei como expressar melhor isso, eu fiquei tão assim, entusiasmado, aquela unção vem, às vezes eu preguei debaixo de unções tão fortes, gente, tão forte, que as palavras parece que simplesmente fluíam da minha boca, simplesmente iam fluindo as palavras, e eu ia falando, e é como se eu mesmo ouvisse, eu ouvindo eu pregar, às vezes eu sinto a unção tão forte, eu vou falando, e
aquele impulso para pregar ou ensinar, ele vai saindo e debaixo daquela unção. Oh, meu irmão e minha irmã, isso é tão gostoso, é tão maravilhoso, porque você sabe que aquilo vai queimar a vida de alguém. E nós estamos falando sobre queimar de maneira positiva. Agora, tem algumas coisas que a unção faz. E nós sabemos em Isaías 10, 27, a Bíblia diz que o jugo é despedaçado por causa da unção. O jugo é despedaçado por causa da unção. É importante às vezes a gente pensar a respeito disso. Que jugo? Qual jugo? Quais jugos? Qualquer jugo. Qualquer jugo. E deixa eu te falar, esses dias eu estava ouvindo o Ed Dufresne pregar, que foi esposo de Nancy Dufresne, e ele estava pregando e ele disse, sabe, a unção despedaça jugo. E ele falando sobre isso, ele disse, sabe, às vezes a unção, a pessoa ungida, ela pode estar num relacionamento errado. E se ela estiver num relacionamento errado, aquilo é um jugo. E aquele jugo será despedaçado. É por isso que um crente precisa estar ungido. Um crente precisa ter a unção. Um crente precisa conhecer a unção. Um crente precisa receber a unção. Um crente precisa desejar a unção. Um crente precisa querer viver com a unção, viver com ela, andar com ela. Oh, meu irmão e minha irmã, sabe? O Velho Testamento, com figuras que tem lá, mostra para nós as coisas que nós devemos viver aqui como uma realidade. Uma delas é a unção. Eu sei que a unção já funcionava no Velho Testamento de maneira muito forte. Profetas, reis e sacerdotes operavam de maneira muito forte na unção. Mas eu quero mostrar algo para você com relação a ela, que está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 22, Êxodo 30, 22. Nós vamos dar uma olhada um pouco na unção. E diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, volta lá onde eu estava, e de cálamo aromático 250 ciclos. Próximo. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Quando o Senhor falou com Moisés para fazer, ou ele estava falando sobre as composições, os ingredientes para a unção, ele disse, tu, pois, pega das mais excelentes especiarias, e disto farás o óleo sagrado para a unção, das mais excelentes especiarias. Sabe, queridos, o excelente, nós sabemos que aquilo que é excelente sempre é mais caro, sempre tem mais valor. E o Senhor estava dizendo assim, você pega do que é melhor, mais caro, mais excelente. E disto você farás o óleo sagrado da unção. Isso mostra algo para mim e deve mostrar algo para todos nós, que a unção tem um preço. Há um preço para a unção. E talvez alguém se levante e diz, oh, Jesus pagou o preço, pastor, ele deu a unção de graça, então mostra para mim a unção. Se você não se consagrar, não buscar, não tiver interesse na unção, ela não vai cair na sua cabeça como frutas maduras caem das árvores. Mostra para mim a tua unção. Porque a unção, ela custa caro. O que significa? Você tem que fazer sim algo para obter a unção. Sim, você pode dizer, eu vou receber a unção do fulano de tal. Sim, se você seguir atentamente, você pode receber como Eliseu recebeu de Elias. Mas você vai precisar fazer algo.
Você vai precisar seguir os passos daquela pessoa. Você vai precisar seguir ao ponto de não tirar os olhos. Porque quando Elias perguntou para Eliseu, pede-me o que queres, e ele disse, eu quero a porção dobrada da unção do Espírito que está sobre você. E Elias disse para Eliseu, se você me vires quando for tomado de ti, isso acontecerá, mas se você não vir, não vai acontecer. O que isso significa? Você vai precisar fazer algo se você quer a porção dobrada da unção do Espírito que está sobre mim para operar em você. Você vai precisar me seguir de perto e não tirar os olhos do profeta. Você vai precisar fazer algo. Sempre que alguém queira a unção, ele vai precisar fazer algo. Sabe, há muitos anos atrás, meu irmão e minha irmã, eu desejei a unção. Eu persegui, tenho perseguido desde então a unção. Porque eu sei que há níveis de unção, e o nível de unção que eu opero hoje não é o nível de unção que eu vou operar amanhã. Porque amanhã eu quero mais, e depois da manhã eu quero mais, e depois eu quero mais ainda, e para isso eu não posso tirar os olhos do Senhor. Eu não posso tirar os olhos daquilo que eu tenho interesse e eu quero, e eu não saio dessa terra sem obter cada vez mais um maior nível de unção. Eu estou buscando isso, eu nunca parei, meu irmão. Eu nunca parei de buscar a unção. Eu já sei como obtê-la. E eu sei que quanto mais eu intensifico isso, mais eu recebo da unção. Eu sei que quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu oro, mais eu me consagro, mais eu jejuo, mais eu oro em outras línguas, mais eu recebo da palavra, mais unção eu pego, mais unção eu adquiro. Sabe, queridos, quando você começa a andar mesmo numa unção, as coisas começam a se abrir facilmente para você, como porta de shopping center abre quando você se põe na frente dela, porque você está com a unção, e a unção abre caminho onde não há caminho, a unção vai abrindo portas onde não há portas, a unção vai fazendo coisas, meu irmão e minha irmã, a unção vai fazendo coisas para você. Agora, há um preço a se pagar para obter a unção. Há um preço a se pagar para obter a unção. Falando ainda do Velho Testamento, quando eles estavam fazendo isso aqui, a preparação para a unção, eu fui estudar um pouco mais acerca disso. E eu vi que os pastores de ovelhas, eles costumavam ungir, passando óleo na cabeça da ovelha. Eles passavam óleo em volta dos olhos, no ouvido, nas narinas das ovelhas. Por que eles faziam isso? Passando, esfregando o óleo. Esfregando o óleo. Isso representa a unção. Esfregar. Ungir é esfregar. Você sabia que ungir é esfregar? Ungir com a unção é esfregar. E eles passavam o óleo nessas ovelhas, por quê? Porque as moscas na Bíblia tipificam o que, gente? O diabo é o senhor das... Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu vou ensinar você. O diabo é o senhor das moscas. As ovelhas somos nós. Sim ou não? O óleo é a unção. Certo? Então o pastor, ele esfrega ali na ovelha o óleo, e ele põe o óleo nas narinas, ele põe nos ouvidos. Olha, as moscas costumavam, e os insetos costumavam vir nas ovelhas e tentar entrar por esses canais para poder chegar até o cérebro da ovelha. Chegando ao cérebro da ovelha, as moscas começam a comer, esses insetos começam a comer o cérebro, e a ovelha fica com uma dor de cabeça terrível, 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 e elas começam, sabe fazer o quê? Começam a se bater de cabeça na rocha, e elas batem de cabeça na rocha por causa da dor insuportável, e batendo com a cabeça na rocha, chega ao ponto de rachar o crânio das ovelhas. Então, uma ovelha que não tem pastor, uma ovelha que não é cuidada, uma ovelha que não tem a unção, ela fatalmente vai estar fadada a esse tipo de sofrimento. Agora, quando você tem a unção, as moscas não conseguem chegar perto de você. Quando você, meu irmão, minha irmã, quando você está ungido, quando você tem o óleo da unção,
Sabe quando o sacerdote, em Levíticos capítulo 6, estava preparando o holocausto, a Bíblia diz que o sacerdote tem que colocar ali, preparar o holocausto e colocar o óleo. E eles preparam o óleo e a Bíblia diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Mas antes do fogo começar, tem que ter o óleo. Antes do fogo vem o óleo. Vem a preparação do holocausto. A preparação é o preço. A preparação é o preço. O óleo é a unção. E o fogo vem. Só que o fogo vem de cima. O fogo vem do céu. O fogo vem de Deus. E a Bíblia diz que o sacerdote deve colocar lenha. O sacerdote deve colocar lenha. O sacerdote deve colocar lenha. Nós sabemos quem são os sacerdotes. Nós somos o sacerdote para o nosso Deus. O sacerdote coloca lenha. O sacerdote coloca lenha. E o que é a lenha, pastor? A lenha é a sua preparação. A lenha é o seu trabalho. A lenha é a sua busca, é a sua consagração, é a sua entrega. E nisso é feito o sacrifício. Ou sempre associado ao óleo, à unção, o fogo está o sacrifício. Então há um preço a se pagar. Um preço a se pagar. Agora, eu descobri através dos anos que você pode mesmo receber unção através da imposição de mãos. Você pode receber a unção coletivamente quando ela está fluindo. Eu também sei que você pode estar num ambiente cheio da unção e você sair sem nada. Você pode estar num ambiente carregado de unção e você sair sem nada. Ou você pode estar num ambiente carregado de unção e dizer: eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui sem pegar essa minha parte. Eu não vou sair daqui sem pegar a minha parte. Eu sei que você pode chegar um pouco, avançar um pouco mais. E eu já fiz isso algumas vezes. Você pode receber a unção por imposição de mãos. Especialmente se você considera a unção que está fluindo. Se você considera a quem está fluindo com a unção. Você pode receber a unção através da imposição das mãos. Você pode receber a unção. Existem formas de você receber a unção. Mas agora eu descobri algo. Que quando você realmente considera e você recebe essa unção, todas as vezes que você voltar para o lugar de consagração, aquela unção vai operar na sua vida. Você pegou o que eu disse? Todas as vezes que eu voltei para o lugar da consagração, aquela unção de 18 anos atrás voltou todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Eu sinto como na primeira vez. Eu sinto como na primeira vez. Todas as vezes. Eu já sinto, eu já recebi muito mais unção do que há muitos anos atrás, quando eu recebi aquela imposição de mãos. Mas todas as vezes eu sinto aquela unção. Todas as vezes eu sinto aquela unção. E eu considero aquela unção. Sabe, queridos, Kenneth Hagin pregando, como eu falei, em 97, nesse acampamento. E ele estava dizendo para as pessoas: você pode estar nesse culto. E você pode estar aqui esperando que Deus vai pegar você e vai fazer você talvez correr, talvez gritar, vai fazer você talvez se animar, mas o Senhor vai esperar você fazer essas coisas. O Senhor vai esperar você a se jogar, e quando você se jogar, aí Ele libera sobre a sua vida. Porque há algo que Deus faz, mas há algo que você precisa fazer. Há algo que Deus faz, mas há algo que você precisa fazer. E no que diz respeito à sua parte, Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Eu estava falando agora há pouco para todos vocês: ore em línguas para abrir o seu espírito. Ore em línguas para se preparar espiritualmente. Quando você ora em línguas, você entra imediatamente na dimensão espiritual. Você sabe disso? Quando você ora em línguas, você não demora uns minutos para entrar. Você entra imediatamente quando começa a orar em outras línguas. Você começa a orar e você já passa direto para aquela dimensão. E se você ficar por ali muito tempo, meu irmão e minha irmã, você vai ficar cheio da presença de Deus.
Se você ficar ali por ali muito tempo, você vai ficar carregado da presença de Deus. Carregado da presença de Deus. Carregado da presença de Deus. Porque quando você ora em línguas, você fala diretamente com Deus. Não tem como passar conversando com Deus e não ficar cheio dele. Não tem como passar tempos com Deus e não ficar cheio da presença de Deus. Não há como. Não há como. Não há como. Não há como. Se você quiser, você vai sair daqui hoje cheio da unção do Espírito Santo. Agora você tem que dar importância para isso. Você tem que olhar para isso como algo precioso para a sua vida. Como algo que não pode faltar na sua vida. Não pode faltar. Porque o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Não se apaga, não deve se apagar. Continuamente sobre o altar. Continuamente sobre o altar. Sabe? Uma vez o profeta Samuel disse para Saul: a unção virá sobre você e ela te tornará em outro homem. Quando a unção vem sobre nós, ela nos transforma, ela nos transforma. Quando a unção vem sobre nós, ela nos transforma em outra mulher, em outro homem, em outra pessoa. Nós temos que andar diariamente na unção. Sabe, pode ser que na sua vida você já tenha feito algumas coisas debaixo da unção que você mesmo não se conheceu. É isso que acontece. Imagina então você vivendo debaixo dessa atmosfera, vivendo desse lugar onde você sempre está operando no sobrenatural, debaixo da unção. Moscas não conseguem pousar nesse lugar. Moscas não vão pousar. Moscas não vão penetrar o seu cérebro. Moscas não vão conseguir se aproximar por causa da unção. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo, irmão. A unção despedaça o jugo. Qualquer jugo, irmão. Qualquer jugo. Seja uma enfermidade que o diabo está tentando colocar em você, ou seja, algo que o diabo está tentando trazer, um laço para você, o laço será despedaçado. Irmão, o laço será despedaçado. O laço será rompido, quebrado, por causa da unção. E a unção vai começar a atrair pessoas para você. A unção vai começar a atrair coisas para você. A unção vai começar a atrair coisas para você. Ela vai dispensar de você coisas que não podem estar ali. A unção vai espantar moscas que não devem estar ali. A unção vai fazer isso, mas a unção também vai atrair, meu irmão e minha irmã. A unção vai atrair, meu irmão e minha irmã. Ela vai atrair para você. Então você precisa viver na unção. Você precisa viver com a unção. Você precisa viver debaixo dela. Não há como viver sem a unção. Não há como andar sem a unção. Não há. Você deve buscar a unção. Você deve buscar, desejar a unção. Ou você deve querer a unção. Você deve viver de tal forma: eu não posso caminhar sem a unção, eu não posso ficar. Agora, consequentemente, quando você quer caminhar na unção, andar na unção, você descobre que você vai ter que andar com o Espírito Santo, porque é dele que procede a unção, ele é que tem a unção. A unção vem do Espírito Santo, a unção é dele. Então você caminha com ele e sempre você vai estar operando na unção do Espírito Santo, porque a unção é do Espírito Santo. Essa atmosfera de unção é algo que nos põe no lugar, nos põe em equilíbrio. É algo que tira toda a mornidão e frieza da nossa vida. A unção, se você anda na unção, você não anda em frieza espiritual. Se você anda na unção, você está sempre com uma inspiração em você. Sempre há uma inspiração, uma palavra inspirada, alguma coisa sai de você, porque há uma unção sobre você. É a unção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. A unção que procede dos santos nunca vai deixar você enganado, porque ela te ensina todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa. E ela, a unção,
ela vai te conduzindo. Oh, e as coisas vão ficando mais fáceis. É fácil operar quando você está debaixo da unção. É fácil atuar quando você está debaixo da unção. A unção pega um tímido e transforma num homem ousado, uma mulher ousada. Oh, a unção do Espírito Santo não vai deixar uma depressão rondear você. Ah, porque uma depressão é moscas. E moscas não devem ficar em você. A unção do Espírito Santo vai te ajudar a caminhar. A unção do Espírito Santo vai te elevar na vida. Oh, a unção do Espírito Santo vai liberar habilidades em você, colocar habilidades em você. A unção do Espírito Santo vai facilitar os seus trabalhos. A unção do Espírito Santo, você tem que andar na unção. Você tem que andar ungido, ungida, andando ungida. E quem anda na unção não tem tempo para reclamação. Não dá para reclamar quando você está ungido. Você só consegue ficar animado, feliz, alegre, andando debaixo da unção. Você não tem reclamação, você tem gratidão. Andando debaixo da unção. Oh, a unção é o poder de Deus também. Oh, Jesus falou que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder é dunamis. Dunamis é habilidade para causar, realizar mudanças. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Porque receberão poder, sereis minhas testemunhas. Porque vocês vão receber poder, então vocês vão fazer. Vocês vão fazer porque vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder, então vão fazer. Ou quando você recebe poder, quando você recebe a unção, você fica habilitado para fazer. Você fica habilitado para fluir na unção do Espírito. E aí as coisas começam a acontecer. O poder dunamis flui através de você. Dunamis, habilidade para causar mudanças. Você entra em uma casa, a unção chega. Oh, aleluia, o diabo sai correndo porque o diabo não suporta a unção. Oh, se a sua casa estiver sem paz, quando você chega ungido, você chega e a unção chega. E o diabo não suporta esse negócio chamado unção. Porque Deus ungiu ao Senhor Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus precisou ser ungido, porque ele tinha se esvaziado quando veio para a terra. Então ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. E ele foi ungido para realizar. Ele foi ungido para fazer. Ele foi ungido para curar. Ele foi ungido para operar. Ele foi ungido, e se ele foi ungido, nós precisamos ser ungidos. Se seremos ungidos, nós seremos capazes de realizar o que ele realizou. Capazes de realizar o que Jesus realizou. Capazes de fazer o que Jesus fez. E o que ele fez? Ele estava ungido. Ele estava ungido. Ouçam, irmãos, ouçam o que eu vou falar. Eu quero combinar algo com vocês. Você pode receber a unção como você nunca recebeu antes. Porque receber de Deus está ligado a você receber. Deus tem para dar, Ele quer dar. Mas Ele quer saber, você quer receber? Você pode receber, mas você quer receber?